Olá! Essa que vamos contar hoje é uma história que se desenrola nos manguezais da Amazônia. É uma história sobre a teia complexa que conecta o meio ambiente, as políticas do governo e, o mais importante, as pessoas que dependem de tudo isso para viver. Pode parecer uma pergunta meio estranha, né? Mas segura essa ideia. A jornada para tentar responder a isso vai levar a gente para o coração de um dos maiores desafios do Brasil. Como é que a gente protege ecossistemas que são vitais e, ao mesmo tempo, protege as comunidades que precisam deles para sobreviver? Bom, vamos lá. Nossa história começa aqui, na costa amazônica do estado do Pará. Esse lugar abriga nada mais, nada menos que a maior faixa contínua de manguezais do mundo. É um verdadeiro berçário para a vida marinha e uma barreira natural super importante contra a erosão da costa. E é aqui que a história fica mais profunda. Para cerca de 25 mil famílias, esse manguezal não é só uma paisagem bonita para admirar de longe. É o supermercado, é a farmácia, é a fonte de renda. É basicamente a base da cultura e do sustento deles. E isso leva a gente direto para o centro do conflito. Para essas comunidades, a coleta do caranguejo-sá é uma tradição de gerações, mas também é uma necessidade econômica. Só que a pressão cada vez maior sobre esse recurso está criando uma tensão perigosa entre a necessidade de hoje e a saúde do ecossistema de amanhã. E a escala dessa dependência é impressionante. Olha esse número, 83%. Essa é a fatia da população rural na Baía do Caeté que depende diretamente do mangue. Não é uma pequena parte, não. Para a grande maioria, o manguezal é a única opção. E esse gráfico aqui mostra direitinho como essa dependência funciona na prática. A pesca domina, com 51%. Mas olha só quem vem logo atrás. A coleta e o processamento de caranguejo com 34%. Juntas, essas atividades de extração são a base esmagadora da economia local. Essa pressão toda sobre os recursos leva a gente para um conceito clássico da economia: a tragédia dos comuns. A ideia é bem simples, na verdade. Quando um recurso é de todo mundo, mas não é de ninguém em particular, cada pessoa tem um incentivo para pegar o máximo que puder, o mais rápido possível. Se todo mundo pensa assim, o recurso uma hora acaba, e aí todo mundo sai perdendo. É exatamente o ciclo que acontece com o caranguejo. Diante dessa crise que só crescia, o governo resolveu intervir com um plano. A intenção era boa, criar um sistema para gerenciar a costa de forma sustentável, tentando equilibrar a conservação com as necessidades do povo dali. Vamos ver como esse plano foi pensado. A política foi desenhada para funcionar como uma cascata, sabe? De cima para baixo. Tudo começa lá em Brasília, no nível nacional, com uma estratégia bem ampla. Depois desce para os estados, que adaptam para a realidade deles. E no fim da linha, os municípios é que ficam com a tarefa de botar tudo para funcionar. Na teoria, parece organizado, né? A principal ferramenta que o governo usou na região de Bragança foi a criação de uma RESEX, uma reserva extrativista marinha. Então, o ponto crucial é este: uma RESEX não proíbe a extração. Pelo contrário, a ideia é regulamentar, entregando a gestão do território para as próprias comunidades com aquele objetivo duplo: proteger a natureza e, ao mesmo tempo, o modo de vida daquela gente. E essa reserva não surgiu do nada, não. Ela foi resultado de anos de luta das próprias comunidades. O movimento começou lá em 1999 e, em 2005, a RESEX Caeteta-Peraçu finalmente virou realidade. Anos depois, um estudo bem detalhado nos deu um retrato de como essa política estava de fato funcionando na prática. Pois é, e é aqui que a nossa história toma um rumo bem mais complexo, porque entre a intenção nobre de uma lei no papel e a sua aplicação no dia a dia, existe um abismo gigantesco. Vamos dar uma olhada nas falhas que impediram o plano de dar tão certo quanto se esperava. O estudo identificou o que os especialistas chamam de falhas de governo. Resumindo, a burocracia é lenta demais. Falta gente e falta dinheiro para os órgãos ambientais locais. Muitas vezes as decisões são tomadas no escuro, sem dados concretos. A fiscalização é fraca e as prefeituras simplesmente não têm uma estrutura para lidar com um desafio desse tamanho. E essa citação da cientista política Martha Hatch explica o problema perfeitamente. Uma política pública nunca é implementada num vácuo, sabe? Ela é moldada e, muitas vezes, distorcida pela realidade local, pelos interesses políticos, pelas limitações de quem está lá na ponta tentando executar. E essa imagem, essa imagem é a consequência, é a prova visual do problema. Mesmo com a RESEX existindo oficialmente, a extração ilegal em larga escala continua.
A demanda do mercado é gigante e a fiscalização, coitada, simplesmente não dá conta. E só para quantificar o tamanho do desafio, 10 mil. 10 mil caranguejos apreendidos em uma única operação em 2010. Agora, imagina só quantos outros não são pegos. Isso mostra a pressão absurda que continua existindo sobre a população de caranguejos, mesmo dentro de uma área que, em tese, é protegida. Então, no final das contas, onde é que tudo isso deixa os catadores de caranguejo e o futuro do manguezal? A verdade é que os desafios continuam enormes e as soluções ainda parecem bem distantes. Este slide aqui resume bem o abismo entre o plano e a realidade. O objetivo era lindo: comunidades no controle, vivendo de forma sustentável, com um ecossistema preservado. Mas a realidade no terreno é bem outra. Muitos catadores ainda dependem de atravessadores que pagam pouco, a voz política deles é fraca e a extração predatória continua sendo um problema seríssimo. E quando a gente pergunta diretamente para as comunidades o que elas precisam, a resposta vai muito além de regras ambientais. Elas pedem alternativas de renda, infraestrutura básica como estrada e saneamento, acesso à saúde, à educação e, um ponto crucial, apoio para se organizarem melhor, para fortalecerem a própria voz. E assim, a gente volta para a nossa história do caranguejo e do governo. Ela nos deixa com essa pergunta, que é fundamental e que ecoa não só na Amazônia, mas no mundo todo. Não existem respostas fáceis, claro, mas entender a complexidade do problema já é, com certeza, o primeiro passo para a gente começar a encontrar um caminho.